Glória a Deus. Queria que você segurasse na mão da pessoa que está pertinho de você. Que nesse momento, agora você pudesse ser um instrumento de bênção na vida dele e dela. Eu creio muito no poder da oração. E eu creio muito quando nós oramos por alguém. Nesta hora, esses céus que já estão abertos, eles começam a se movimentar e se manifestar de uma maneira gloriosa. A oração do justo, ela pode muito em todos os seus efeitos. Eu peço que você ore para que Deus abra os olhos do coração desse irmão e dessa irmã nesta noite. Vamos fazer isso, aquilo que Deus colocar no teu coração. Feche seus olhos nessa hora, enquanto meu irmão aqui me ajuda. Você, em nome de Jesus, comece a profetizar palavras sobre a vida dele e sobre a vida dela, dizendo: Deus, abre os olhos do coração desse meu irmão, abre os olhos do coração dessa minha irmã que está ao meu lado. E ele não está do meu lado por acaso. Eu intercedo por ele, intercedo por ela. Os céus já estão abertos neste lugar. Senhor, nessa hora não é hora mais que nós adoramos, mas agora nós oramos uns pelos outros. Uma geração que aprendeu o que é abençoar uns aos outros, profetizar uns aos outros. E nós nessa hora profetizamos, Senhor, na vida deste meu irmão, dessa minha irmã, crendo que o Senhor é poderoso, crendo que o Senhor é poderoso e o Senhor está aqui. O Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente, esse Deus real que está aqui neste lugar, onde nós podemos não apenas sentir, mas podemos crer e ver com os nossos olhos da fé a tua majestade, o teu poder, a tua santidade. Podemos contemplar, Senhor, uma geração de homens e mulheres jovens que conhecem a sala do trono, como cantamos há pouco. Onde João disse: eu ouvi uma voz, como de trombeta me chamando, sobe até aqui. E depois disto eu te mostrarei todas as coisas. Eu te mostrarei todas as coisas, diz o Senhor. Abre os olhos do coração do meu irmão, Pai. Eu te mostrarei todas as coisas que estão por vir. E então você consegue, como João, contemplar na sala do trono. O trono não está vazio, existe alguém sentado no trono. Existe alguém sentado neste trono. E ele é como a pedra de jaspe, a pedra de sardônio. Há um arco-íris ao redor do trono. A base deste trono é como um mar de cristal. Os 7 candeeiros estão acesos. O fogo está queimando. Então os 4 seres viventes, junto com os anciãos, se curvam. Esses anciãos lançam suas coroas diante deste trono de glória e graça. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Abre os olhos. Abre os olhos. Abre os olhos do meu irmão e da minha irmã nesta noite, neste culto, nesta conferência, nestas horas que estamos passando aqui, Senhor. Espírito Santo, abre os olhos. Abre os olhos, Pai. Abre os olhos, Senhor, para que possamos ver, para que possamos, como Isaías no capítulo 6, uma geração que pode afirmar: eu vi o Senhor, eu vejo o Senhor.
Eu vejo, Senhor, eu vejo, Senhor. Eu vejo, Senhor, eu vejo, Senhor. Reina labastre castro mastre nas. Reina labastro malastre castride. Abre os olhos do coração dos meus irmãos, Pai. Abre os olhos do coração deste ministério, Senhor. Abre os olhos, Senhor, do coração desta geração. Abre os olhos desse povo que se chama pelo Teu nome, Senhor. Abre os olhos do coração. Nós queremos contemplar, nós queremos ver. Nós queremos ver. Nós queremos ver, Senhor. Nós queremos ver, Senhor. Aleluia. Aleluia. Você prestou atenção naquilo que nós acabamos de cantar nessa última canção? Começando esta canção dizendo: Espírito Santo, abre os olhos. Podemos cantar essa parte? Eu queria que você cantasse como a sua oração nesta hora. Põe a mão no teu coração. Feche os seus olhos e apenas repita essa palavra poderosa desta canção. Diga. Se você tiver fé para isso, aumente o volume dessa oração cantada. Abre, Senhor. Abre, Senhor. Abre os olhos, Pai. Abre os olhos, Senhor. Diga. Você pode levantar a tua voz. Diga bem forte. Aleluia. Diga, Espírito. Diga, Espírito de Deus. Abre os olhos do meu coração. Diga comigo assim, nesta noite, Senhor. Que os meus olhos sejam abertos. Para que eu possa contemplar. Numa revelação ainda maior,
quem tu és e todo o propósito, todo o destino que o Senhor tem para a minha vida. Espírito Santo, abre os meus olhos, em nome de Jesus. Você pode aplaudir esse Jesus maravilhoso. Aleluia. Dá um abraço nesse irmão antes de se assentar e diga assim: Deus te ama tanto, 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 e eu também te amo. Te amo, meu irmão. Uau. Tome o seu lugar. Se vocês quiserem ficar aqui, se vocês quiserem ficar sentado aí, na cadeira. Se precisar de cadeira para eles, aqui em cima. Eu não vou demorar muito, prometo, aleluia. Diga assim comigo: uau. Eu sei que desde ontem à noite Deus está falando, ministrando, Deus está moldando com o molde dos céus cada coração que está aqui. Hoje à tarde, creio que também da mesma maneira, ontem à noite e hoje à tarde, Deus continuou falando. Eu cheguei de Minas Gerais, aleluia. Poços de Caldas, apóstolo Paulo, pastor G, cheguei da terra que mana leite e doce de leite, aleluia. Mas quando eu entrei aqui neste lugar, o ambiente é tão sublime nesse lugar. Esse ambiente é glorioso neste lugar. Eu quero, de antemão, já agradecer a Deus por estar aqui. Pastor G, sua família, apóstolo Paulo, toda a sua família, pastor Sandro, todos pastores, irmãos. Queria agradecer a honra de estar aqui, juntamente com vocês, nesse Audax 2026. E quero apresentar um casal de filhos espirituais que podem, estão sempre viajando comigo e com a pastora Flávia. Queria que o Danilo e a Mel ficassem em pé. A Mel fez uma cirurgia no joelho essa semana, mas está bem. Você pode recebê-los com uma linda salva de palmas. Esse casal abençoado. Eu amo vocês, nós amamos. Abençoamos a vida de vocês, em nome de Jesus. São filhos que Deus tem gerado para nós discipularmos. Nós temos alguns anos discipulando alguns casais, alguns jovens. E este casal tem sido um deles que toda semana nós temos nossos discipulados, nossas conversas, nossas ministrações e viajando por esse Brasil afora, né? Semana que vem estaremos em Campinas, ministrando no Carnaval e assim continuamos seguindo. Nesse mês, praticamente, a gente está sempre na estrada, indo para algum lugar. E é tão maravilhoso poder conhecer o povo de Deus, a igreja gloriosa de Jesus, a família que Deus tem realmente acrescentado a cada dia. Ela cresce, ela não para de crescer. É como a luz da aurora que brilha cada vez mais e mais e mais e mais, né? E que essa galera que está aqui hoje possa continuar multiplicando em nome de Jesus. Amém? Eu fiquei impressionado de ver alguns irmãos aqui. Apóstolo Paulo, faz um tempinho que eu não venho aqui, mas alguns irmãos como ovelhinhas da última vez estava aqui, agora já se tornaram uns bezerros de Jesus, né? Vira para o irmão do lado e fala: o pastor está falando de você, aleluia, você deu uma inchada, aleluia. Fala: você está um pouquinho mais forte, irmão, aleluia. Não fala para as irmãs que elas já ficam magoadas, aí tem que liberar perdão, mas uau. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no Evangelho de João, no capítulo 9. Evangelho de João, no capítulo 9. Audax, uau. Quem criou esse nome, pastor Sandro? Você mesmo? Pastor G? Meu Deus, tinha que ser o pastor G, aleluia. Essas coisas radicais, meio Audax, né? Meio Matrix, meio uau. Deus é poderoso.
Evangelho de João, no capítulo 9, versículo 1, diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Diga assim comigo: caminhando Jesus, viu, diga assim, viu um homem cego de nascença. Agora você vai entender porque nós estamos clamando: abra os meus olhos, Senhor. Diga mais uma vez: Senhor, abre os meus olhos, Senhor. Caminhando Jesus, viu um cego de nascença e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, e nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Uau! Diga assim comigo: é para que se manifestem. Não, está fraco. É para que se manifestem nele, na minha vida. Toca no irmão e diga: na sua vida, as obras de Deus. Uau! É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo o feito lodo com a saliva, aplicou-lhe aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Para um pouquinho aqui. Diga assim comigo: Jesus fez lodo, passou nos olhos do cego, e ele começou a ver. Pai, obrigado pela tua palavra, tão simples, mas tão profunda e poderosa. Senhor, que ela seja transmitida na maneira mais simples possível, através da revelação do teu Espírito Santo. Estou aqui apenas como um canal, um instrumento, um vaso nas tuas mãos, nas mãos do oleiro. Usa-me com a tua graça e misericórdia para transmitir nessa simplicidade o que o Senhor quer falar com esta geração de jovens, homens e mulheres que amam o Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor. Abra os nossos olhos, Pai, em nome de Jesus. Amém. E quem pode dizer amém, diga amém. Eu estava preparando esta mensagem e veio muito ao meu coração, lendo essa história de Jesus curando um cego de nascença. E eu comecei a meditar e a pensar, e para mim veio uma imagem muito clara de um leão. Um leão enjaulado. Um leão dentro de uma jaula. Uau! Olha um leão aqui. Um leão enjaulado. Um leão dentro de uma jaula. Não sei quantos já viram isso pessoalmente, ou num filme, ou na televisão, numa série. Mas é interessante, quando o leão está enjaulado, ele fica andando para lá e para cá, para lá e para cá. Alguma coisa dentro dele está dizendo: este não é o meu lugar. Alguma coisa no seu instinto está dizendo: esse ambiente não é o meu ambiente. Esse lugar não é o lugar que eu deveria estar. Agora esse leão está enjaulado. Correntes estão ali, às vezes, amarrando a porta para que ele não escape com a sua força. Os cadeados estão ali.
E sabe por que aquela jaula é muito bem acorrentada e travada com cadeados? Porque dentro dele, dentro deste leão, existe um instinto que ele precisa sair dali. Alguma coisa que ele fica andando para lá e para cá dizendo, este não é o meu lugar. E eu preciso sair daqui. Eu preciso ir embora daqui. É algo maior e melhor que existe lá fora. Este não é o meu habitat. Este não é o lugar que eu quero estar. Eu quero estar na selva. Eu quero estar no meio da mata. Eu quero estar vivendo a liberdade, não o aprisionamento. Eu tive uma experiência, apóstolo, uma das viagens que eu fiz com Flávia à Argentina, em Buenos Aires, e eu fui no zoológico com ela. Olha a coisa, fomos no zoológico, pastor G. Tanto a Havana para comer, a gente foi no zoológico, aleluia. E a gente foi no zoológico, e meu irmão, naquele zoológico, você pagava uma taxa a mais, e você podia entrar na jaula, sabe de quem? Do leão. E eu falei, Flávia, eu pago para você. Ela falou, você quer me matar? Você quer que eu morra? Quais são as suas intenções? Eu falei, não, eu estou aqui tranquilo lá de fora. Ela falou, só vou se você for. Falei, tá bom, Flávia, você vai na frente e eu vou atrás, aleluia. Nessas horas. E nós entramos, parece que agora já não pode mais, já fecharam essa ala lá do zoológico, porque não pode mais ter essa visitação interna, né, na jaula, dentro da jaula. E aí você chegava perto do leão, enorme, uma pata que dá 3, 4 mãos minhas. Aquele bicho enorme, ele estava meio dopado, confesso, irmão, com o olho meio vermelho, uma coisa meio virada assim, estava viajando para lá de Bagdá ele estava. Mas eu falei, Flávio, imagine se esse camarada acorda bem agora, se anestesia, sei lá o que deram para ele, passa bem agora, e a gente está aqui tirando fotos. Como é que você dá risada atrás de um leão, perto daquele rosto com aqueles dentes enormes? Só de se aproximar, pode estar dopado ou dormindo, aquilo assusta demais. A força daquele animal. E lendo esse texto, eu fiquei pensando neste leão enjaulado, dizendo, este lugar não é o lugar que eu quero estar. Por isso um leão, quando não está sedado, ele com a sua força, ele fica andando naquela jaula, para lá e para cá, dizendo, eu quero sair daqui, eu preciso sair daqui, este lugar não é o lugar que eu deveria estar e quero estar. E pensando nisso, imaginando o poder de uma prisão, o poder de uma jaula, que aprisiona, capaz de aprisionar um leão tão forte, o rei da selva, onde ele não tem o que fazer, porque ele está enjaulado. E então comecei a pensar, quantas jaulas invisíveis existem na nossa vida, quantas jaulas invisíveis na nossa vida espiritual, quantas jaulas invisíveis na nossa vida emocional, sentimental, no emprego, no ministério, quantas vezes nós mesmos estamos enjaulados, quantas vezes nos deparamos com jovens que têm Jesus, estão na igreja, estão anos na igreja, até exercem alguns ministérios, mas estão enjaulados. E talvez o grito no seu interior é como de um leão dizendo, eu não quero estar aqui, eu preciso sair, eu preciso romper, eu preciso ir para um lugar novo, eu preciso viver a liberdade, eu preciso quebrar isso que me aprisiona hoje. Sabe por quê, querido? Vou ser bem sincero com você, não tem como ver esse Deus maravilhoso que cantamos, e Cristo, a beleza de Deus, não tem como contemplar, como Isaías contemplou, numa realidade de vida, numa espiritualidade genuína e verdadeira, numa geração de jovens aí no mundo corrompido. Não tem como isso ser real, ver Deus, estar com Deus, permanecer em Deus, na santidade de Deus, sem antes quebrar estas jaulas nas nossas vidas. E eu não tenho medo de falar isso, pastor Sandro.
Quantos jovens estão enjaulados, aprisionados? Eles amam a Deus, eles querem mais de Deus, eles querem viver destinos e propósitos maravilhosos no reino, mas eles não conseguem romper, e recebe oração, e recebe palavra profética, e recebe palavra de conhecimento, mas não rompe porque existem jaulas invisíveis, que muitas vezes aprisionam anos e anos, não apenas um jovem, mas todo um projeto de Deus para aquele jovem. Um projeto de Deus enjaulado, um sonho de Deus enjaulado, um destino de Deus enjaulado. Mas em nome de Jesus, estas jaulas hoje cairão por terra em nome de Jesus. Vou repetir, essas jaulas cairão por terra em nome de Jesus nesta noite, para que possamos ver o Senhor se manifestar neste lugar de uma maneira sobrenatural. Quem crê, diga amém. Diga assim: existe algo dentro de mim, dizendo, não é só isso. Não é só isso o reino. Diga, tem muito mais. Tem muito mais. E eu acabei de ler a história de um jovem que vivia enjaulado na jaula da escuridão. Alô? Acabei de ler um texto que fala a história de um jovem que ele nasce cego. Ele não é como o cego de Jericó que diz, Senhor, e Jesus diz, que você quer que eu faça a você? Ele diz, eu quero voltar a ver. Significa, ele enxergava, ficou cego e agora Jesus cura de novo. Esse cego não, ele é um cego de nascença. Ele nasceu cego. Um jovem que viveu desde no ventre da sua mãe, talvez, desde os primeiros dias, a sua infância toda, a sua história de vida até a sua juventude, enjaulado, na jaula da escuridão. Mas esse jovem, chega um momento que ele diz, este não é o meu lugar, não é só isso, não pode ser só isso a minha vida. Eu não creio que eu vou viver esta jaula invisível da escuridão para o resto da vida. Eu nunca vi, eu nasci cego. Mas dentro daquele jovem, existia uma visão. Uau! Ele era cego fisicamente, mas dentro dele, existia uma visão que o levava a crer que ele viveria fora da jaula da escuridão para viver todo o propósito de Deus na vida dele. Alguém entrou no campo de visão de Jesus. Jesus viu aquele que não podia ver. Jesus viu aquele que não podia ver. Aquele cego de nascença, jovem, entrou no campo de visão de Jesus. Quero dizer nesta noite, você está no campo de visão de Jesus. E se isso não te anima, meu irmão, não sei mais o que te anima. Sabe o que eu estou dizendo? Jesus está aqui, quem crê que Ele está aqui? E Ele está dizendo, eu só vejo você, eu só olho para você. Os meus olhos estão fitados em ti, em você. Eu tenho algo para você nesta noite. Os meus olhos estão em você. Aquele cego de nascença entrou no campo de visão de Jesus. Para os discípulos, ele era apenas uma discussão teológica. Diga assim comigo para os discípulos. O cego, o jovem cego, era apenas uma discussão teológica. E a discussão, sabe qual era? Quem pecou para ele nascer cego? Ele pecou no ventre da mãe dele? Ou foram os pais? Quem pecou? E então os discípulos começam a discutir quem é que havia pecado para que essa consequência da cegueira, para que hoje aquele jovem vivesse a jaula da escuridão. Deixa eu te dizer uma coisa.
Para de discussões teológicas. Para de discutir teologia. Alô? Para de discutir. Aquele irmão pecou, será que ele tem condições de voltar ao ministério? Aquele jovem, eu vi no Instagram, ele está agora lá. Para de julgar, para de condenar, para de, meu irmão, viver a sentença contra essas pessoas, para de, teologicamente, como um religioso, tentar julgar as pessoas. É hora de uma geração se levantar audaz, uma geração de jovens se levantar, não para questionar teologicamente quem pecou, quem não pecou, mas uma geração disposta a amar sem ser amado. A Bíblia diz em Gálatas, o apóstolo Paulo diz, se você quer cumprir a lei de Cristo, então você precisa carregar uns aos outros. Quer cumprir a lei de Cristo? Então ame o próximo, levante ele. Diga você, eu vi você no Instagram, olha, essa semana você postou você bebendo no barzinho, eu não vou te condenar, eu não vou pisar em você, não vou acabar te destruir, que o diabo já está fazendo, mas eu vou até tua casa, sabe por quê? Porque existe um Deus que te ama, e eu também te amo, e eu não vou desistir de você, porque Deus não desiste de você. Você talvez está enjaulado numa jaula de bebida, numa jaula de vícios, e você não consegue se desvencilhar, mas há um grito dentro de você dizendo, e você sabe disso, aqui não é o meu lugar, existe o reino para mim, existe a eternidade para mim, uma coroa da vida. E então aonde estão os jovens que param de discutir a teologia se é ou não é merecedor ou não é merecedor, mas dispostos a abraçar, a amar e levantar, dizer, eu vou caminhar mais uma milha com você, eu vou te buscar aonde você estiver, porque eu te amo, porque eu te amo. Olha para cá. Muitos olham para você como um tema teológico de discussão. Você sabia que você pode estar sendo tema de discussão na boca dos religiosos? Mas que esses religiosos não sejam nenhum de nós. Não seja eu, você. Deixa os religiosos discutirem quem pecou. Jesus olha aquilo e fala o quê? Vocês, discípulos que deveriam estar amando, crendo até no milagre, são vocês que estão discutindo se são seus pais, pais dele, ou ele que pecou no ventre, para nascer cego. E Jesus disse, para de discutir. Isso é para que as obras de Deus se manifestem nele. Uau! Isso é para que as obras de Deus se manifestem nele. Jovem, você está aqui nesta noite. Os gigantes guerreiam aí dentro. Você está numa jaula como um leão, tentando se desvencilhar e não consegue sair dessa jaula da escuridão do pecado. E dessa jaula da escuridão da depressão, esta jaula da depressão, esta jaula da incredulidade, esta jaula da frieza. Quem sabe você está vivendo tudo isso, deixa eu te dizer, essas guerras e lutas que você enfrenta, é para que as obras de Deus se manifestem na sua vida. E veja que ele não fala no singular, ele fala no plural, as obras de Deus. Fala para o seu irmão assim, não é algo pequeno, é algo glorioso que Deus tem para você. Diga para ele assim, é algo sobrenatural que Deus tem para você. Uau! Uma geração de jovens que se levanta, se posiciona e diz, este não é o meu lugar, como um leão dentro de uma jaula, dizendo, chega de prisões. Porque o que eu quero é que as obras de Deus se manifestem na minha vida e através da minha vida, para abençoar muitas pessoas desta geração. Então quando Jesus traz aquela palavra, dizendo, parem de questionar, isto é para que as obras de Deus se manifestem na vida dele. Jesus, a Bíblia diz que
pega com a saliva, pega o barro, o pó, e faz um barro com a saliva, e agora passa nos olhos daquele jovem cego. Preste atenção nisto. Pastor, por que Jesus não impôs as mãos sobre ele e declarou a cura? Ser curado, já que é para que as obras de Deus se manifestem. O Filho de Deus está diante dele. Porque Jesus, o Filho de Deus, o Messias, Yeshua, está ali com todo o poder e autoridade. Por que ele não impõe as mãos e diz, veja, e ele começava a ver? Mas Jesus faz lama, pega saliva, barro e passa nos seus olhos. Agora, além de cego, ele está cheio de barro. Uau! Preste atenção. Jesus pega a matéria-prima da criação. Alô? Uau! Jesus pegou o quê? A matéria-prima da? O homem foi criado do pó da terra. Jesus naquela hora traz a essência, Gênesis, à tona. Eu trago a obra da criação, a matéria-prima que Deus usou para criar o homem. Ele pega este pó da terra e com a sua saliva, uau! Jesus poderia pegar uma água e misturar e fazer um barro e passar nos olhos, sim ou não? Jesus poderia pegar uma Coca-Cola da época e misturar o líquido com o barro e passar no olho dele, sim ou não? Jesus pega a sua saliva, matéria-prima da criação, o pó, sabe por quê? Matéria-prima da criação, junto com a saliva. Saliva trata de DNA. Você sabia que os maiores exames de DNA é feito com? Que revela quem ele? Uau! Você está mergulhando comigo? Eu acho que você não mergulhou, vou repetir. Cara, é muito louco, porque Jesus poderia apenas uma palavra dizer, seja curado e sai andando. Sai andando para glorificar o Pai, para exaltar o Pai e estabelecer o reino do Pai. Você pode andar e ver agora, não, mas Jesus faz questão de dizer, jovem, antes dessas obras se manifestarem, eu preciso pegar a matéria-prima que o meu Pai pegou para criar o homem, o pó da terra. Eu vou trazer o DNA, não é de qualquer homem, do Messias, do leão da tribo de Judá. E quando eu tocar nos seus olhos, você vai voltar ali ao tanque de Siloé. Meu irmão, o tanque de Siloé ficava na parte baixa de Jerusalém. Esse jovem cego conhecia o tanque de Siloé, já bebeu água, já se lavou várias vezes. E meu irmão, aquele tanque conhecido, fazia fila às vezes para as pessoas beberem água daquele tanque. E talvez aquele cego ouviu aquela palavra, agora cheio de barro nos seus olhos. E agora Jesus dá um comando e uma ordem, você vai ao tanque de Siloé se lavar. Sabe o que acontece? Uma palavra de Jesus basta. Uau! Quem quer essa revelação no teu espírito agora? Uma palavra de Jesus basta para que um lugar de rotina seja um lugar de milagres. Vou repetir. Apenas uma palavra de Jesus basta para que um lugar de rotina se torne um lugar de milagres, de um novo, de uma estação nova, de um ciclo novo, de um movimento novo, de uma manifestação nova, uma revelação nova. Basta uma palavra sair da sua boca. Jesus é especialista em transformar lugares de rotinas em lugares de milagres. Talvez você venha a esta igreja há anos. É uma rotina vir a esta igreja. Você está sentado talvez no mesmo banco. Todo domingo eu sento no mesmo banco. A rotina é essa. A rotina é cantar 5 canções, dar o dízimo, a oferta, a ouvir uma palavra e ir embora. Meu irmão, mas deixa eu te dizer, hoje não é uma noite de rotina, porque neste mesmo lugar de rotina, talvez que você está sentado, talvez na igreja que há anos você vem, há uma palavra de Jesus dizendo, eu transformo lugares de rotinas em lugares de
de milagres, em lugar de uma nova estação, de um novo ciclo, ou de uma nova temporada na tua vida. Aquele jovem diz, eu já fui tantas vezes ao tanque de Siloé. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, não importa se aquele lugar é um lugar de rotina para você, porque lugares de rotinas eu transformo em lugares de milagres. E aquele jovem começa a andar, ele começa a caminhar, só que agora, meu irmão, ele está com barro nos olhos, e ele está debaixo de uma palavra. A palavra dele basta. Jesus toca com o barro, ele continua cego, mas agora há uma palavra sobre aquele jovem. Diga assim comigo: a obediência cura. Jesus agora quer ver aquele jovem cheio de barro nos olhos, com o DNA de Jesus, com a obra-prima da criação andando, debaixo de uma, e a momento que ele se desloca ao tanque de Siloé, ele está indo debaixo de uma palavra, em obediência. A sua cura, preste atenção nisto, a sua cura não vai se manifestar no tanque de Siloé, quando ele tirar o barro, lavar o rosto e começar a ver fisicamente. A sua cura começa a se manifestar no momento em que ele está dando passos em direção ao tanque de Siloé. A cada passo que ele está indo lá, ele continua cego fisicamente, mas a cura que vem pela obediência, ela começa de dentro para fora, ela começa de dentro. Sabe por quê? Quantos anos aquele jovem viveu uma jaula de escuridão. Ele está enjaulado numa jaula de escuridão, e agora ele está debaixo de uma palavra de Jesus, e a palavra liberada agora, a obediência dele traz a cura, mas essa cura não é a questão curá-lo fisicamente, lavando seus olhos no tanque de Siloé. Agora cada passo que ele dá em direção ao tanque de Siloé, o seu interior começa a quebrar as cadeias, ou as jaulas começam a chacoalhar, os cadeados começam a romper, as correntes começam a ser quebradas, dizendo: você nunca vai enxergar, você é um zero à esquerda. Sabe por quê? Se você ler o texto, meu irmão, esse cego de nascença, ele ia no tanque de Siloé muitas vezes para pedir esmola, ele era conhecido como pedinte, mas aquilo precisava quebrar, precisava romper no seu interior de dentro. Você entendeu porque Jesus não apenas curou fisicamente ele, dizendo: você está curado, vai embora. Porque as jaulas que prendiam ele era muito mais do que uma cegueira física. Eram as jaulas do seu interior, jaulas de complexo de inferioridade, de rejeição. Ele era um pedinte para a sociedade, ele era um jovem que não tinha mais valor nenhum, zero à esquerda. Talvez você está aqui dizendo: pastor, essa é a minha história, eu estou na igreja, eu já falo de Jesus e ouço de Jesus há anos, mas eu preciso ser curado, porque como esse leão eu estou enjaulado, numa jaula de incredulidade, na jaula do medo, ou na jaula do comodismo, ou na jaula da frieza espiritual, e eu não consigo romper. Mas esta noite no Audax haverá rompimento destas jaulas, porque algo novo de Deus virá sobre a sua vida. Os céus já estão abertos, o Espírito do Senhor está aqui, Ele quer te tocar, Ele quer te incendiar, Ele quer derramar fogo neste lugar, mas primeiro Ele precisa curar de dentro para fora. Não adiantaria nada aquele jovem receber cura no físico, ia sair andando, tentando glorificar a Deus. Sabe por quê? Porque as jaulas continuariam prendendo e aprisionando todo o destino e o propósito de Deus na vida dele internamente. Mas a cada passo que ele dava, ele era curado. Jesus pôs o DNA na saliva. Uau, isso é muito louco, pastor. A cada passo que ele dá, o DNA de Jesus está introduzindo dentro dele.
as jaulas, o leão da tribo de Judá, Jesus começa a gritar dentro dele: ei, acorda, você está sonolento, a juventude toda, a sua história de vida é escura, mas vai chegar a luz está chegando, o brilho das coisas, você voltará a sonhar, você voltará a viver, você voltará a ver cor, você voltará a desfrutar daquilo que a sua vida talvez você sonhou a vida toda e nunca conseguiu. E cada passo que ele dava, o DNA de Jesus entrava no seu interior. E aquelas jaulas eram abertas. Você não é complexado, você não é rejeitado, você não é o que a sociedade diz, esse pedinte de dinheiro, de esmola, você não é obra do acaso, ou você não é um jovem sem propósito, por causa desta sentença, dessa cegueira, você não é isso que os homens gritaram a vida toda para você, você é o que eu digo que você é filho de Deus. Você é amado do Senhor, você vai começar a enxergar com os seus olhos físicos, mas muito mais do que os seus olhos físicos, os olhos do seu coração estarão abertos, e Ele te levará a contemplar a sala do trono, Ele te levará a contemplar todo o projeto de Deus, tudo aquilo que é o destino de Deus para a sua vida. Esses olhos já começam a ser abertos quando Ele está indo a Siloé, e quando Ele chega no tanque de Siloé, Ele se lava, e ele começa a ver, mas deixa eu te dizer, aquela visão não impressionou ele, ou nunca viu e agora está vendo fisicamente, mas o que mais impressionou aquele jovem foi a cura, as jaulas da escuridão quebradas, a escuridão não tinha mais domínio sobre ele, a escuridão não tinha mais poder na alma dele, cada passo que deu em direção a Siloé, ele estava sendo curado e liberto por aquele que tem todo o poder para nos libertar e curar, que é o Senhor Jesus. Quantas jaulas Satanás continua aprisionando esta geração de jovens. A jaula da promiscuidade, a jaula da sexualidade, a jaula dos vícios, a jaula dos jogos, a jaula da imoralidade, a jaula da desonra, a jaula do medo, a jaula da insegurança, a jaula de tantas coisas. Deixa o leão da tribo de Judá gritar aí dentro dessa jaula, dizendo: chega! Ei! Esse Audax vai ser um divisor de águas na sua vida. Vou repetir, meu irmão, recebe esta palavra no teu espírito. Esse Audax vai ser um divisor de águas na sua vida. Hoje essas jaulas serão quebradas e você viverá uma liberdade em Cristo que você nunca viveu. Você viverá uma liberdade no reino de Deus que você nunca viveu. Uma liberdade para adorar, uma liberdade para pregar, uma liberdade para falar de Jesus, uma liberdade para dizimar e ofertar, uma liberdade para conquistar, uma liberdade que eu e você tantos anos buscamos e muitas vezes continuamos presos. Uau, pastor, onde você quer chegar? Estou indo para o final. Vá comigo, Gênesis capítulo 1, versículo 1, por gentileza. Abra lá sua Bíblia. Quem achou, diga amém. Pastor, está difícil, então meu irmão, fecha a Bíblia, só vira uma página preta aí, a primeira capa e já chega, aleluia. Uau, uau, diga assim comigo, uau. Fala assim, onde esse pastor quer chegar? Olha o que diz Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. O que está escrito agora depois disso? Havia o quê? Trevas, escuridão sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Para um pouquinho aqui, não leia o versículo 3 ainda, para aqui. A Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia escuridão na terra. Escuridão na terra.
Diga assim comigo, uau. Escuridão. Pastor, Deus criou a terra escura. Deixa eu te fazer essa pergunta. Deus criou a terra escura. O reino de Deus é o reino da luz. Diga comigo, luz. Deus criou a terra com escuridão? Mas a Bíblia diz que na criação, essa terra estava sem forma e vazia. E a escuridão estava ali. Alguns historiadores, teólogos dizem que Moisés é quem relata isto, escreve essas palavras de Gênesis. Mas deixa eu te dizer algo. Olha o que a Bíblia diz. Eu vou ler para você, não precisa abrir. Isaías capítulo 45, versículo 18, eu vou ler para você. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, e que fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos nem escura, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Olha o que o profeta Isaías está dizendo. Deus criou céus e terra e estabeleceu e as criou para ser boa, não um caos e nem escura. Pastor, então a Bíblia está entrando em contradição. Se Deus não criou a terra escura, a Bíblia diz que na criação a terra está escura. Alguns teólogos dizem que nesta hora que começa a história da humanidade. A teologia existe a revelação cósmica antes de Gênesis 1, Deus já é Deus e sempre foi Deus. E então começa em Gênesis 1 a revelação histórica, que nós estamos no meio dessa história toda, até Jesus voltar. Esses teólogos afirmam que Deus criou a terra perfeita, como diz Isaías, o profeta. Mas nessa hora ela está escura, ela apenas está vivendo esse estado de escuridão, porque foi quando Lúcifer caiu, e então as trevas encheu aquele lugar. Uau! Preste atenção nisto. Agora Deus olha para a sua criação e vê essa escuridão. Ele criou a perfeita, criou com luz, criou boa, para que fosse habitada, não para o caos e nem para a escuridão. E então chega o versículo 3, eu queria que você lesse comigo, repita comigo assim, bem forte, diga assim, disse Deus, não, um pouco mais forte, disse Deus, haja luz, mais forte, haja luz, e houve luz, aleluia. Então disse Deus, haja luz. Ele disse isso para quem? Para essa escuridão. Haja luz. Então na hora houve luz. Uau! Essa palavra, haja luz e houve luz. Esta palavra hebraica é a palavra hayá. Diga assim comigo, hayá. Luz. Diga assim, haja luz. Veja que a primeira palavra que Deus fala na escuridão é hayá. Haja luz. A voz de comando de Deus é, o decreto de Deus é hayá. Sobre a criação, sobre essa escuridão, haja luz. Só que sabe o que significa essa palavra hebraica hayá? Não apenas haja luz. No original dela significa revelação. Cara, isso é muito profundo. Pastor, o que tem a ver com a história do cego? Vamos voltar para o cego? Aquele cego vivia o mundo da jaula da... Então Jesus toca na vida dele, com o DNA dele, com as mesmas palavras de Deus, o Criador, o seu Pai, na criação, quando Deus se deparou com a escuridão. Uau! Ele usa uma palavra, haja luz, muito mais do que uma visão física. Aquele jovem precisava enxergar, tinha que ter luz, mas não era apenas uma luz que brilhasse dentro dele. E nessa criação, preste atenção, não é o sol que está brilhando agora. O sol foi criado no quarto dia, a Bíblia diz. Esta palavra haja luz é haja revelação.
Pastor Sandro, isso é poderoso. Quando Jesus toca aquele cego de nascença e põe barro com o DNA dele, a saliva dele, ele está indo ao tanque de Siloé. Ele não está indo apenas caminhando um caminho de rotina, de religiosidade que ele conhecia, aquele tanque. Enquanto ele caminhava, não tinha apenas luz no seu interior. Começou a ter o quê? Revelação. Ele começa a enxergar antes de ver. Ele começa a ver antes de ver. Isso é loucura. Ele começa a enxergar de dentro para fora. Meu irmão, Audax, vocês precisam enxergar líderes dentro de vocês. Isso daqui é pequeno para o que Deus vai fazer. Isso é pequeno para o que Deus vai fazer nesse projeto, Pastor Sandro. Isso é pequeno, são pequenas gotas, inícios, e não menospreze os pequenos inícios. Ramastreikas, Ramas, líderes. O que precisa ter é uma revelação de Deus, do projeto de Deus, do propósito de Deus. Quantos anos da minha juventude eu vivi apenas com luz. Jesus, eu nasci na igreja batista, cresci na escola dominical, eu tinha a luz de Jesus, mas eu precisava de revelação. De dentro para fora, que quebrasse as jaulas da escuridão da minha vida, as jaulas da incredulidade, a jaula do medo, a jaula da incerteza. É com você. Você vai ser missionário, 17 anos em Londres, na Inglaterra, você nem é maior de idade. Como é que você vai ser enviado como uma flecha de Deus? E palavra profética vinha e tinha e voltava, e eu dizia: Deus, eu não sei nem falar inglês. Eu sou o Deus que coloca palavras na sua boca, nos seus lábios. Como meu irmão, 16 anos, e comecei a pregar em São Vicente. A primeira mensagem que eu preguei durou 2 minutos, que eu não sabia e não sei até hoje. Dá para perceber, né? O apóstolo Paulo tem formação batista. Eu não sei pregar, mas eu lembro que eu preguei 2 minutos. Eu só falava de Jesus, Jesus, Jesus. E eu fiz um apelo. Meu irmão, naquela noite em São Vicente, 16 anos de idade eu tinha, quando essa revelação começou a invadir o meu interior, de dentro para fora, os meus olhos começaram a ser abertos de dentro para fora. Então comecei a enxergar a dimensão do que Deus queria na minha vida e tinha para a minha vida, não só ministerialmente, através de mim, mas na minha vida. Como propósito, família, esposa, futuro, finanças, tudo começou a vir à tona. E eu dizia: Deus, isso é grande demais, isso é poderoso demais, como vai ser? Não queria entender, apenas receba a revelação. Apenas entenda e receba a revelação. Sabe por que é difícil às vezes? Como diz Amós: andarão 2 juntos se não estiverem de comum acordo. Porque um está andando numa visão, ele até tem visão, tem luz, mas o líder, ele tem a revelação. E enquanto o outro não tiver revelação, não tem como caminhar junto. Visão mais visão acaba em divisão. Aquele cego começou a andar, cego com seus olhos naturais, mas enxergando de dentro para fora. Você vai começar a ver. Então você vai abraçar Jesus na volta, e você vai dizer: o Senhor me curou. E então vai dizer: Senhor, indo para Siloé, eu entendi, eu via multidões ao meu redor dizendo: quem te curou? Eu dizia: Jesus, o Filho de Deus. Ele é o Messias esperado. Não esperem outro Messias. Ele é o Filho de Deus, ele é a raiz de Davi, ele é o leão. Ele quebrou as jaulas da escuridão na minha vida. Ele quebrou não a jaula da escuridão da visão natural, mas das visões que eu não enxergava mais nada na minha vida como jovem. Jovem, que haja revelação raiar nesta noite, haja luz em toda a escuridão que o diabo está tentando pôr dentro de você. Essa depressão, Pastor Sandro, a jaula da depressão é terrível. Ela perde o brilho da luz, da revelação. Ela não quer tirar o pijama quando acorda, ela não quer sair de casa, ela não quer ligar a TV, ela não quer fazer compras, ela não quer trabalhar, ela não quer, perde o sentido, o brilho, então tudo começa a ficar obscuro. Há uma jaula invisível que prendeu ela. Então Deus diz: haja luz, haja revelação de quem você é. Você é minha filha amada, a menina dos meus olhos. Eu te criei, te consagrei, como diz Jeremias 1, no ventre da sua mãe eu te constituí
profeta às nações. E aquilo começou a entrar na minha cabeça com 16 anos, 17 anos, estou cruzando o Atlântico e me vi em Londres, na Inglaterra, pregando nas cidades vizinhas, nos países, na Europa, e no ano de 94, a 17, 18 anos de idade, entrando em casas onde tinha gente fumando maconha, e em praças públicas, no Speak Corner, lá no Hyde Park, um lugar que você pode pregar e falar qualquer religião. Você põe uma caixinha de madeira e começa a falar de Jesus. Aí então chegava um muçulmano com veneno de cobra. A tua Bíblia diz que você pode beber coisa mortífera e não te causará dano nenhum. Então toma na minha frente. E a revelação vinha. Não tentará o Senhor teu Deus. Eu não preciso provar nada a ninguém. Porque se eu tentar provar algo a alguém, estou tentando provar de que Ele é Senhor. Eu não preciso provar nada a ninguém. Eu sei que Ele é Senhor na minha vida. Revelação. Revelação do meu destino, revelação do meu ministério. 34 anos servindo Jesus, eu nunca fiz outra coisa na minha vida. E não me arrependo um dia, nenhum gigante, nenhuma guerra, nenhuma enfermidade. Querido, não me arrependo, não me arrependo. Eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Meus filhos espirituais sabem a minha condição, na minha lombar, como estava esses dias atrás, travado numa cama. Mas eu estou aqui pregando, sabe por quê? Revelação. Eu quero falar, eu quero ser usado, eu quero cumprir meu chamado. Eu não tenho mais tempo a perder, Jesus está voltando. Ei, Aldaques, cadê a galera que vai se levantar e dizer: chega de escuridão, chega de jaula de escuridão como aquele jovem. Eu quero viver raiar, luz, revelação do meu trabalho, revelação ao que eu vou fazer no dia, revelação do que eu vou pregar, revelação do que eu vou orar, revelação do que eu vou falar com a minha mãe, revelação que eu vou falar com o meu patrão, revelação, raiar, luz, 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 luz. É noite de quebrar jaulas, e é noite do poder do Espírito Santo trazer glória, trazer luz, trazer o fogo que incendeia no altar do teu e no meu coração. Você pode aplaudir Jesus, você pode aplaudir Jesus, você pode dar um glória a Deus. Aleluias, aleluias. Raiar não é a luz natural. Raiar é a revelação que vem do trono de Deus. Se uma geração entender a revelação que Deus tem para a nossa geração, Jesus vai voltar, porque os céus retêm Jesus até que toda profecia se cumpra. Mas não tem como cumprir profecias com uma geração dispersa, uma geração que está enjaulada na jaula da escuridão, enquanto Deus quer romper as jaulas e trazer luz, trazer glória, trazer revelação da sua palavra. O seu destino é esse, cara. Para de ser roubado no seu tempo, para de perder tempo com esse celular, para de perder tempo de ver a vida dos outros, para de discutir teologicamente quem pecou, quem não pecou. Haja revelação de dentro para fora. De dentro para fora. E Deus vai desbloqueando o nosso interior. Ele vai desbloqueando. Nós paramos então de racionalizar, nós paramos de viver a incredulidade, paramos de viver olhando para as circunstâncias e começamos a olhar para as promessas de Deus. A revelação das promessas de Deus chegam a nós. O cego de nascença não sabia que a luz já estava dentro dele, indo em direção a Siloé. A luz que é Jesus, a sua saliva, o DNA de Jesus está nele. A luz está nele. A revelação está nele. Uau! E eu encerro para a gente orar. Todas as respostas que você precisa em áreas que são escuras, obscuras na sua vida, já estão dentro de você em Cristo Jesus. Você que tem Jesus, Ele é a revelação maior de Deus Pai. Sai desta jaula da incredulidade. Sai dessa jaula do comodismo. Sai dessa jaula de sofisma, parece ser verdade, tem tudo para ser verdade, mas é mentira do diabo. Sai desta jaula do medo, sai dessa jaula da rejeição, sai dessa jaula da escuridão do pecado. É hora de lavar o rosto em Siloé e dizer: Deus,
Eu quero fazer parte de uma geração que escreve uma história nesta terra. Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu quero ganhar almas para Ti. Eu quero, Senhor. Eu quero impactar São Paulo. Eu quero impactar Pirituba. Eu quero impactar meu trabalho, a minha família. Eu quero impactar. Eu quero ser uma voz do Teu chofar bradando. Eu quero, Senhor. Eu quero. Eu não consigo mais viver essa jaula do comodismo. Viver um lugar de rotina. Senhor, transforma hoje um lugar de rotina em lugar de milagres. Como o Senhor transformou em Siloé, era rotina para o cego, mas agora é o lugar de milagres. Deus transforma lugares de rotinas em lugares de milagres. Segunda-feira não vai ser mais o mesmo dia no seu trabalho, não vai ser igual. Oi, meu irmão, recebe esta palavra, não vai ser igual segunda-feira. Alguma coisa vai acontecer ali, Deus vai dizer, e agora? Haja raiar, revelação do que fazer. Então você vai abrir a boca e dizer, calma. Existe uma palavra de Deus para todas. Na sua casa, na sua família, quando reunir, a revelação estará nos teus lábios. A revelação estará nos teus lábios. Para de olhar com a luz do sol natural as circunstâncias, guerras e lutas, e comece a olhar com os olhos de Deus, a luz, a revelação, o raiar de Deus dentro de nós. Encerro dizendo, o fogo não pode se apagar. Deus disse ao meu coração, ore pelas sarças que eu queimarei nesta noite. 4 aleluias, vou dar mais uma chance. Uau! O Senhor disse, apenas ore pelas sarças que quiserem revelação, raiar, experimentar luz. Uma geração que quer beber e mergulhar. Uma geração que quer ser e fazer a diferença. Uma geração que quer amar extravagantemente a Deus, de uma maneira que nunca amou, adorar como nunca adorou, viver revelações da palavra como nunca viveu. Moisés um dia viu uma sarça queimando. Essa sarça queimava. E o fogo não se apagava. E não consumia a sarça. Então Moisés se aproxima daquela sarça e diz, isto é maravilhoso demais para mim. Sabe o que significa para a nossa geração? Uma geração que está fora da jaula da escuridão. Uma geração que está fora das jaulas deste mundo. Uma geração que tem revelação do Espírito Santo e da palavra. Uma geração que tem agora o fogo de Deus queimando dentro de nós. E este fogo não pode se apagar, como diz Levíticos. E então, meu irmão, esta palavra, isto é maravilhoso demais para mim. Como disse Moisés, sabe o que significa? Continuidade. O fogo que não se apagava significa continuidade. Quando existe continuidade, isso mexe com os olhos de Deus. É como mexeram com os olhos de Moisés. Isto é maravilhoso. Essa sarça, eu já vi muitas queimarem no deserto, mas essa me chamou a atenção. Isso é maravilhoso para mim, porque a continuidade do fogo, o fogo não se apaga, 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 o fogo não pode se apagar. Quem quer essa chama queimando no seu coração, diga amém. Pastora Renata, Deus vai fazer um reboliço na sua vida, ministerial, estou dizendo. Deus vai te levantar como um sinal de um avivamento nesta igreja, no meio da tua parentela, no meio daqueles que te cercam. Aquela mulher que outrora era conhecida, ou pré-julgada, ou com coisas que diziam, com coisas que eram deformidades da sua vida, como todos nós temos, agora reconhecerão a transformação, a mudança e um levantar do Espírito Santo. Se prepare para esse movimento do Espírito de Deus e não tenha medo. Saia da jaula do medo, saia da jaula daquilo que diz eu não sou capaz, não é comigo, é com meu marido, não, é com você, uma só carne, é o mesmo Espírito, é unidade, é uma só fé, uma só visão, um só coração, um só projeto, são os mesmos sonhos. Espírito Santo,
Vem aqui, filho. Levanta suas mãos, alguém me ajuda aqui. Deus vai fazer um reboliço. Você vai começar a orar em línguas, você vai começar a cantar, a adorar em lugares que você nunca adorou. Você entrará em lugares que você talvez nunca entrou. Esses dias estive no Rio de Janeiro, no meio de 3 morros, evangelizando no morro do Comando Vermelho. Estava lá e eu dizia, Deus, que loucura, tá aqui no meio desses caras, tudo com pistola, com fuzil, granada na cintura. Mas todos eles tiravam moné e diziam, pastor, me dá um abraço, me tira desta vida, pastor, eu não aguento mais, eu sou da igreja desviado, e eu não consigo sair senão por Jesus ou morro aqui dentro. E eles só choravam. Você entrará nos lugares remotos, diz o Senhor, assim como Deus tem me levado, te levará também, ou aos lugares longínquos, aos ribeirinhos na Amazônia. Ele te levará para uma obra de avivamento, de acolhimento, de cura e libertação, e você profetizará em autoridade. Por muitas vezes você se calou, você se fechou, anos se fechou, anos correu apenas no vácuo das pessoas. Mas eu vejo você acessando portas que começam a se abrir hoje. Você está rodeada de botões e você aperta esses botões hoje. E esses botões abrem portas, abrem lugares de intimidade, de revelação, de adoração. Eu vejo você andando e entrando em lugares e apertando as coisas. E assim vai ser o mundo espiritual. Comece a apertar os botões dos céus, os botões celestiais com as tuas mãos. Então fluirá o rio de cura, as águas curadoras, as jaulas serão quebradas. Na vida de uma geração de jovens, mulheres, meninas, escravas do pecado, escravas do medo, escravas da rejeição, e você tocará apenas como Jesus tocou. E elas serão curadas, empaquetadas, elas serão cheias. Enquanto nós começamos a adorar, eu digo a você, a partir de hoje, há muitas revelações virá desse projeto Audax para você em sonhos, virá através de visões enquanto você ora, virá através da palavra revelada e testificada. Hoje há uma palavra de Deus raiar sobre a sua vida, raiar sobre a sua vida, raiar no teu interior, raiar no teu casamento, raiar nas tuas finanças, raiar no trabalho, raiar no ministério, raiar como mulher. Desde a tua infância, os traumas que carregou, hoje sai dessa jaula. O leão da tribo de Judá ruge. Ele está aqui. Ele está rugindo. Saia! 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 Vamos ligar. Quem quer ser essa sarça queimar no altar? Quem quer sair da jaula? Quem quer viver raiar? Quem quer revelação? Quem quer? Quem quer amar? Quem quer amar? Quem quer servir? Quem quer fazer aquilo que Deus diz faça? Quem quer? Quem quer sair desta cegueira? Tantos anos, tem Jesus, está na igreja, mas apenas tem luz e faltou revelação. A revelação, ela vai te levar a níveis e patamares e lugares no reino de Deus que você nunca imaginou. Digo por experiência própria. Rodrigo,
O seu testemunho hoje é apenas uma gotinha. Ainda nesses próximos dias, semanas, meses, você terá experiências financeiras ainda maiores, diz o Senhor. Eu te dei um dom, o dom de dar, da generosidade. Poucos têm este dom de dar, o dom dessa generosidade, de entregar o que é particular, como Davi entregou. Você nunca ganhará de Deus no dar, diz o Senhor. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Todos querem a transbordante, mas ninguém quer dar. O verbo dar tem 3 letras, D-A-R, o dom de adquirir riquezas. Nunca esqueça isso. Não é barganha, é um dom. Senhor, escorre das minhas mãos, porque a fonte continua jorrando. Então eu sou apenas um instrumento para vazar, transbordar e abençoar, e transbordar e abençoar, e levar. Eu vejo um altar, eu vejo coisas tremendas acontecendo na sua vida, um lugar novo, uma moradia nova. Eu vejo móveis novos, eu vejo um carro novo, eu vejo roupas novas, ramachocás. É uma estação do novo de Deus. Por muitos anos você esteve enjaulado numa jaula do velho. Você tinha que ter o pior, porque a tua família passou muita luta e dificuldade. Só você sabe o que você passou na infância, adolescência, e para chegar onde você chegou, e pela graça do Senhor. Mas o Senhor diz, há uma estação do novo. Vai ser tudo novo, visão nova, há uma unção nova, um poder novo, uma autoridade nova, uma palavra revelada nova, há um ministério novo, mas também um material novo. Há coisas novas chegando, batendo na porta da tua casa. Creia! Creia! Haja revelação de dentro para fora, quebrando toda a jaula de incredulidade do passado, ou de lutas que trouxeram traumas, marcas impiedosas na história da vida dele. Que haja revelação, luz, em toda a escuridão financeira que o diabo tentou trazer na sua vida. Você não é réu das circunstâncias. Quando Deus bradou dos céus, raiar naquela criação sobre a escuridão, Ele diz, jamais a escuridão prevalecerá sobre a luz, jamais a escuridão prevalecerá sobre a revelação minha, jamais o mal vai prevalecer contra o bem, jamais a morte vai triunfar sobre a vida, mas a vida venceu, a luz venceu e vencerá sempre. E hoje esse rio de luz e de vida transbordará de dentro para fora. Você está disposta, minha irmã? Quebra a jaula das seguranças naturais e aprenda a partir de agora. Vai ser de fé em fé, glória em glória. É hora de descer do barco. É hora de descer, e com a tempestade vindo, as águas batendo, é hora de sair do barco, diz o Senhor. E juntos, vocês vão ver a coluna de nuvem e a coluna de fogo durante todos os dias. Durante todas as semanas, durante todo momento, a presença do Senhor nutrindo, suprindo e indo além. Não é Ele indo e você ficando, mas como vocês estão lado a lado agora, lado a lado agora, Pai, eu te peço, Senhor, que eles recebam esta revelação juntos, Pai, dessa nova estação que nasce nesse Audax, um memorial para eles esta noite, Pai, no reino do Espírito. Oh Deus, chama a existência que não existe. Libera o que estava preso, enjaulado. Libera, Senhor. Eles saem das jaulas, daquilo que prendia eles, de receberem tudo que já está pronto e preparado. Deus não vai preparar para dar, já está esperando vocês chegarem no lugar de destino, o lugar profético que está sendo pavimentado pela revelação de Deus, da palavra de Deus no coração de vocês. Vai ser um ano extraordinário. Aleluia! Eu quero fazer um apelo.
Levanta a sua mão direita aos céus. Feche os seus olhos. Quais são as jaulas que te aprisionam hoje, como aprisionou aquele jovem? Qual é a jaula que te aprisiona hoje? Qual é a jaula que te prende hoje? Diga para você mesmo. Eu sei que essa jaula do medo, eu tenho tido medo de fazer, medo de mandar o currículo, medo de servir a Deus, medo de entrar no ministério. Quem sabe a jaula da incredulidade, a jaula da frieza espiritual, quem sabe a jaula do comodismo, você se acomodou com essa situação emocional, ou a jaula da depressão, ou é noite de sair das jaulas. Aquele leão não estava ali quieto, acomodado, ele anda de lado em lado, dizendo: esta jaula não é o meu lugar é a liberdade na natureza, o meu instinto diz que este não é o meu lugar. Pelo Espírito do Senhor, você já pode dizer: este não é o meu lugar, ou o que eu estou vivendo hoje é tristeza, ou angústia, a preocupação demasiada, a falta de confiança em Deus, a frieza do amor que eu tinha por Deus, a vida de jejum e oração. Quais são as jaulas que Satanás armou para você, para te prender, para você viver enjaulado o resto da tua vida, da tua história, abrindo mão do propósito e destino de Deus para você, nesta hora? Ou comece a dizer: chega de jaulas na minha vida. Meu irmão, levanta a tua voz agora, e você, nesta batalha espiritual, diz para Satanás, Lúcifer agora: Satanás, chega de jaulas na minha vida, chega de jaulas no ministério, chega de jaulas nas minhas finanças, chega de jaulas na minha vida emocional, chega de viver enjaulado. E em Cristo Jesus Ele me trouxe a liberdade. Antes de ministrar o fogo na sarça, eu preciso orar. O Espírito Santo me pede para orar. Saia do seu lugar. Se você está enjaulado nesse nível de depressão, sintomas de depressão, você diz: pastor, é uma angústia que é incontrolável, é uma coisa, eu luto contra isso todo dia, mas creia no poder de Jesus hoje. Ou se você está se sentindo espiritualmente numa prisão invisível e espiritual, nessa jaula da depressão, na jaula de pensamentos de morte, pensamentos de: eu desisto da minha vida, eu desisto de sonhar, eu desisto de correr atrás. Sai do seu lugar, eu quero orar por esses dois motivos, rápido, para orar por todos, para a gente finalizar. Deus te abençoe, jovem. Tem mais gente, o Espírito Santo me diz: tem mais gente. Eu não vou orar no final. Pastor, no final eu vou atrás de você. Não, é agora. Vem aqui, querida. Você pode aplaudir a Deus por essas vidas que estão aqui. Vem aqui, querida. Vocês são tão preciosas para Deus. Vocês são tão amadas. Pode chorar mesmo, é duro, só você sabe o que você sente, só você sabe. Sua irmã sabe o que passa no coração. Quem mais? Eu não posso demorar muito. Venha se você sente essa angústia prendendo, essa jaula da escuridão, como aquele cego, vivendo num mundo escuro. Parece que o brilho perdeu, a alegria foi embora, a tristeza tomou conta. Venha, eu quero orar, venha, pode chorar mesmo, filha. Não é vergonha. Quantas vezes eu chorei na presença de Jesus. É na presença dele, não é do pastor. É de Jesus. É na presença de Jesus. Venha. Começamos a adorar. Vamos adorar, encher esta casa de adoração, amados. Precisamos adorar, levantar a adoração no meio dessa guerra. Chora mesmo, filho. Chora mesmo. Abraça ela, meu. Ora por ela, por essa tristeza. Eu sei que é duro, filho. Você está enjaulado, eu vejo jaulas terríveis te aprisionando. Pensamento até de suicídio já teve. Espírito da morte, solta ela. Espírito de suicídio, solta. Trazendo pensamentos que não eram para trazer. Nesta jaula da escuridão, da angústia, uma angústia terrível, que você diz: chega, não aguento mais.
Queridos, nós estamos numa batalha espiritual, é hora de orar, de adorar. Vamos levantar a adoração, os ministros profetizem, vamos adorar, amados. Vamos adorar, igreja, vamos. Adoração é uma arma de guerra poderosa. Vidas aqui estão sendo libertas das jaulas. Vidas estão sendo libertas das jaulas. Os demônios não querem soltar. Os demônios não querem soltar. Mas hoje é noite de libertação na sua vida. Quem tiver autorizado para orar, me ajudem. Me ajudem, pastores e pastoras. Libertação. Todo demônio solta. Todo demônio solta. Podem orar, pastores. Venham aqui na frente. Venham. Adore, adore, adore. Solta! 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 Em nome de Jesus. Esta jovem precisa ser liberta. Senhor, livre, livre. Libertação na sua vida hoje. Todo demônio, solta, solta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ela manifestou, começou a esmurrar o chão. Espírito de depressão, de angústia. Todo demônio solta. 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 Solta! Solta! Pode. Espírito maligno, solta! Solta! Solta ela agora! Solta! 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 Em nome de Jesus. Põe a mão no ventre dela. Solta ela! Solta ela! Que veio no ventre da sua mãe. Solta! Em nome de Jesus. Adore! 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 Levante as mãos e adore! Vamos! 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 Adore! Ranalabalabalabalabalabash. Redalabalabalabalabalabash. Ranalabalabalabalabalabash. Ranalabalabalabash. Ranalabalabalabash. Aleluia! Será la bala 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 bas.
Aleluia! Oh! Aleluia! Oh! Oh! Aleluia! O leão da tribo de Judá ruge. O leão da tribo de Judá ruge. Eu quero te desafiar, continue adorando. Se você quer o fogo do Espírito, se você quer viver o raiar de Deus, luz, revelação, saia do seu lugar agora. Se você quer o raiar de Deus, se você quer revelação do destino, daquilo que é o caminho profético de Deus para a sua vida. Se você quer essa chama na sarça, a continuidade do fogo que não se apaga, debaixo da revelação de raiar, trazendo cura de dentro para fora, como naquela vida do jovem cego, saia do seu lugar, vem aqui como uma sarça, apenas receber o toque do fogo, o fogo do Espírito. Vamos adorar, não pare de adorar. Ao chegar aqui, vem bem para frente, vem, pode vir no meio delas, pode vir, levante as mãos, ei jovem, um chamado missionário, eu vejo bandeiras enroladas, os anjos trazem bandeiras de estados, bandeiras, o ID do Senhor começa a ser revelação, raiar de dentro para fora. Você vai sonhar com missões, sonhar com almas, sonhar com vidas, sonhar por paixão, com paixão por almas. Incendeia ela, Pai. Queima com o fogo do teu Espírito. Alguém me ajuda aqui. Espírito Santo, enche.